Graça e paz. Irmãos, eu queria fazer uma reflexão com os irmãos essa manhã, a mensagem que Deus gerou no meu coração essa noite, a respeito do encontro com Cristo. Amém? Quando Pedro e os discípulos se encontraram com Cristo, eles caminharam com Cristo durante 3 anos, amém, irmãos? Amém. Jesus encontrou os discípulos pescando, sim ou não? Sim. Pedro estava pescando com Jesus e eles não pegavam nada, amém? Amém. Passaram a noite pescando, gastaram suas forças tentando suprir as necessidades da sua casa, e tiveram um encontro com o Mestre ao sair do mar. E segundo a voz de Jesus, segundo uma palavra de Jesus, segundo a voz de Jesus, eles lançaram a rede ao mar. Ali eles tiveram que abrir mão de todo o conhecimento que eles tinham de pesca, de toda aquela experiência que eles tiveram a noite toda, para obedecer, para fazer aquilo que Jesus estava dizendo. Quantas são as vezes que o mar, ele é revolto na nossa vida? Quantas são as vezes que a necessidade, ela é evidente, é clara, que tem a falta? E Jesus, ele vem ao nosso encontro e às vezes nós não damos ouvidos à sua ordem, ao seu mandamento, ao seu decreto. E ali, porque eles abriram o coração, eles puderam começar a desfrutar da bondade de Cristo, Eles realizaram a maior pesca da vida deles. E a Escritura diz que Pedro andou com Jesus durante 3 anos, que foi o ministério de Jesus. E no final da caminhada, antes de Jesus morrer, Jesus olha para ele: quando tu te converteres. E isso é muito chocante, porque as pessoas, quando elas leem o Evangelho, elas têm a impressão de que eles eram os discípulos, eles eram os convertidos, Isso é tão interessante que Pedro, ele diz assim para Jesus: Senhor, para onde eu irei? Por mais que Pedro não tivesse uma conversão plena, e a gente sabe que essa conversão não houve por causa da ausência do Espírito Santo e por causa de uma coisa que se chamava condenação. Existia uma condenação sobre eles. Eles queriam executar e realizar as coisas de homem ainda. Eles queriam se justificar em si mesmo. Pedro queria libertar o povo. Amém, irmãos? E como Pedro queria libertar o povo, ele queria fazer de tudo para libertar o povo, ele estava buscando um libertador terreno. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não é pela espada, não é pela tua força, Como diz o profeta, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Mas como é que Pedro vai entender isso? Se ele era um homem carnal. Jesus olha para ele e diz: Pedro, o diabo me pediu para peneirar a tua vida. O diabo me pediu para filtrar, para você passar pela moenda. Quantas vezes será que o diabo pediu para que a gente seja peneirado? Sabe? E eu pergunto para você, se o diabo pediu e ele é o nosso acusador, tinha motivo ou não tinha? Mas Jesus disse que ele teve misericórdia e ele não permitiu. Aleluia. Louvado seja Deus, o nosso advogado, o nosso auxílio bem presente. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque muitas vezes nós caminhamos com Jesus por muito tempo. E é uma caminhada de ouvir falar
de ter encontros com Jesus, mas nem sempre nós temos um arrependimento genuíno. A nossa vida fica às vezes respaldada e voltada pelaquilo que nós ainda pensamos. Não, mas não é bem assim. Não é assim que eu acredito. Será que eu preciso estar lá sempre? Não, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou viver? E Pedro estava lá dando o seu jeito. E ele trabalhou. E não veio sobre ele o sustento. E sabe como é que ele estava? Cansado de tanto trabalhar, de tanto tentar. Mas Jesus, ele vem ao encontro dele e dá uma ordem. E porque ele obedeceu aquela ordem, veio bonança. Porque ele se abriu para aquilo que Jesus estava falando, houve bonança. Mas Pedro ainda não era convertido. Ele teve um encontro com Jesus. Passou-se 3 anos, Jesus morre em lugar da humanidade e vem a expiação. Jesus, ele vem tirar o pecado do homem. Ele envia o Espírito Santo, lá em João capítulo 17, ele diz: eu enviarei. Não é isso? Não é assim? João capítulo 16, eu enviarei. O auxiliador. E ele falará toda a verdade. Nós precisamos estar baseado nessa verdade. Mas sabe o que acontece? Esse mesmo Pedro que caminhava com Jesus, quando chega no final ali da caminhada terrena de Jesus, ele cai na espada com o soldado Malcolm para conquistar a guerra. E soldado Malcolm perde a orelha. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não é pela espada. Não é pela espada. Não é do teu jeito. Não é pela tua força. E Pedro fica confuso. Porque ali cai todas as concepções humanas de Pedro. Mas ele não é o libertador. Ele não é quem ia nos remir. Sabe, Jesus encontra os dois no caminho de Emaús e eles estão lá. Nós achávamos que era ele. Você percebe que a morte de Jesus quebrou muitas concepções daqueles homens? Nós achávamos. E nessa manhã eu venho perguntar para você: o que você tem achado da tua caminhada com Jesus? Como é que está a tua caminhada com Jesus? Jesus, ele veio nessa manhã te encontrar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 21. Eu fiz essa introdução para começar a pregar agora. João capítulo 21. Jesus agora falecido. E Pedro agora extremamente condenado. Antes Pedro estava condenado pelo pecado. Agora Pedro está condenado pelas suas concepções. Porque tudo que Pedro disse é: Senhor, eu morro por ti. Eu não te nego. Sabe quanto tempo durou essa promessa de Pedro? Um dia. Pedro, essa noite, tu me negará 3 vezes ainda. A tua força e o teu coração, ele é tão desconhecido para ti, que às vezes você fala coisas que você ainda nem percebe.
Algumas coisas Deus trouxe ao meu coração, de coisas que eu falava. Não, Senhor, isso eu vou fazer pelo Senhor, isso eu tenho coragem, isso e tal, isso e tal. De repente Jesus falou ao meu coração: filho, você não dá conta de fazer isso. Eu disse: não, Senhor, eu dou. Mas quando a circunstância veio e eu me deparei com aquilo, eu disse: Senhor, eu sou um hipócrita. Eu sempre disse que eu faria isso pelo Senhor, mas hoje eu estou com medo. Às vezes a gente tem medo da solidão, medo de não dar conta, medo de não vir a provisão, medo de não pagar as contas, medo de não dar conta. Simplesmente medo. E a Bíblia diz que quem anda em medo não é aperfeiçoado no amor. Jesus diz: não temas. Não temas. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Aleluia. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E eu falo para vocês, Jesus encontrou Pedro como? Pescando. Jesus disse para Pedro: te farei um pescador de homens. E Pedro aqui estava pescando homens, irmãos. Por quê? Porque tudo que ele estava fazendo ao seguir Jesus era conforme a maneira dele enxergar o que era necessário. Jesus disse certa feita para um grande homem, um mestre da lei: é necessário que tu nasça de novo. Tu tem que morrer. Pedro ainda não tinha morrido, porque Pedro ainda não tinha entregado áreas da vida dele. Ele estava se estabelecendo na sua força. E você vê que Pedro, ele era realmente diferenciado dos apóstolos. Se é tu mesmo, faça eu andar no mar. E ele estava sempre ali envolto, no meio de tudo. Afaste do mestre. Ele estava sempre cuidando do mestre, mas era sempre da sua maneira. Aleluia. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Por quê, irmãos? Porque, mais uma vez, a pesca e o seu sustento estava baseado nas suas forças. Tem um texto na Escritura que diz assim: agrada-te do Senhor teu Deus, e os desejos do teu coração Ele fará. Mas Pedro está aqui agora vivendo um momento de rejeição. Aleluia. Logo pela manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Irmãos, 3 anos de caminhada com o Mestre. Dormiam, acordavam, carregavam as coisas, mas ele ainda não entendia quem era o Mestre. Eles ainda não conheciam intimamente o Mestre. 3 anos de caminhada. Quanto tem sido a tua caminhada? Quanto tem sido o teu esforço? 3 anos é muito tempo, irmãos. Você tem noção do que é você acordar, dormir, comer junto, jantar, almoçar, carregar a bagagem, levar, ver sinais, ver milagres, ver várias pregações? A Bíblia diz que se fosse escrito em livros não caberia na terra o que Jesus fez. E
Tudo isso os discípulos viram. E eles não reconheceram o Mestre. Pastor, cadê o fundo? Aleluia. Eles não reconheceram. Aleluia. Então Jesus lhe disse: filhos, tendes alguma coisa para comer? Tendes algo a oferecer? Cadê a recompensa do teu trabalho? Você está entendendo? Cadê o teu esforço? Responderam-lhes: não temos. Não temos. Disseram-lhe eles: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Você percebe que a história se repete. Sim ou não, irmãos? Mas agora a história tem uma caminhada, tem um histórico com Jesus. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele leva para o deserto. Agora tem a caminhada no deserto com Jesus. O lugar onde o homem é provado e ele se conhece. A Bíblia diz que Deus levou o homem ao deserto para que o homem pudesse conhecer o seu coração. Deus já conhecia o seu coração. Aleluia. Agora Pedro sabia que ele negaria Jesus, porque ele negou. Agora Pedro sabia que a sua força não era suficiente para garantir a manutenção da vida do Cristo, porque não era pela espada. Agora Pedro caiu por terra todo aquele conhecimento, aquela bagagem, e ele agora se sentia incapaz, imerecido. Você percebe? Quanto tempo demora para que você perceba que Jesus não quer de você os teus atributos? Ele simplesmente te amou. Sabe o que é graça? É amor imerecido, cuidado imerecido, favor imerecido, proteção imerecida, manutenção imerecida, proteção imerecida. Tudo que você puder imaginar na tua caminhada de que você precisa, a graça ela tem substância para você. Aleluia. E aí ele continua dizendo: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Lançaram então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava. Você percebe que existia um dentre eles, que todos os outros discípulos olhavam para ele e sabiam que Jesus o amava. Mas se você for perceber na Escritura, esse discípulo, João, ele não era um discípulo participativo, indagador, perguntador. Ele era alguém que simplesmente queria reclinar a cabeça no peito de Jesus. Ele queria estar aos pés de Jesus. Ele simplesmente queria estar com Jesus. Ele não estava ali querendo realizar grandes coisas, ele só queria estar com Jesus. Aleluia. Disse a Pedro: é o Senhor. Aquele discípulo que caminhou com Jesus ao ponto de reclinar a cabeça, ele foi o primeiro a reconhecer Jesus. Por quê? Porque o que ele esperava de Jesus era diferente dos outros discípulos. Ele tinha comunhão com Jesus. Aleluia.
E assim que Simão Pedro ouviu que era Jesus, vestiu a sua capa, pois havia se despido, e lançou-se ao mar. Você não entendeu? Até aquele ponto, até aquele momento, Jesus era um homem qualquer. Mas quando Pedro entendeu, ele ficou desesperado. Ele largou a pesca, ele largou tudo para trás. A Bíblia diz que ele pulou do barco. Ele largou a bonança. Ele largou a sua vida velha. E ele correu em direção a Jesus. Agora não mais atrás de um libertador do seu povo, mas agora ele queria remissão. Agora ele queria ser perdoado pelos seus pecados. Antes o problema era os opressores. O problema era, talvez, trazendo para a sua vida hoje, a culpa da minha vida, o meu pai, o meu ex-marido, minha ex-esposa, a minha casa, a minha doença, essas crianças, sabe? Antes era a desculpa. Agora Pedro olha e diz: sou eu o problema. Eu preciso de remissão. Eu preciso de mudança. Fui eu que pequei contra ti. Fui eu que errei, é eu que preciso de ti. E ele, desesperado, ele pula no mar e vai em direção a Cristo. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Alabai, chorebe, carabaçu. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixes e pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E o mesmo, sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Mestre. Agora Jesus prepara uma ceia. Agora Jesus prepara um momento de intimidade. Momento de comer, momento de estar à mesa, é um momento de intimidade. Você não traz para a sua casa, para o seio da tua casa, para comer com você, qualquer pessoa. E Jesus ali está servindo eles. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Veio Jesus, tomou o pão e disse-lhes. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, semelhantemente, o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes? Sabe por que Jesus pergunta para Simão se o amor dele era maior do que os dos discípulos? Porque Simão, antes disso tudo,
Simão, disse Jesus: todos podem te negar, todos podem te abandonar. Mas ele bateu no peito e disse: eu não te nego, eu morro por ti. Ele morreu, irmãos? Não. Ele não negou, irmãos? Ele negou. Ele se acovardou. Ele temeu. Sabe por quê? Porque ele confiou em si. Aleluia. Ele confiou em si. Maldito o homem que confia no seu braço, que da sua força faz o seu destino. Maldito. Tudo que você faz sem o Senhor, você anda em maldição. Tem uma recompensa ruim a colher. Tudo. Na criação dos filhos, no seu labor, no seu trabalho. Quando o homem buscou a independência de Deus e saiu do Éden, saiu da vontade de Deus, do lugar de prazer de Deus, Deus disse: tudo bem, seus olhos vão se abrir, você é livre para fazer o que você quer. E agora as plantas vão gerar abrolhos, vão gerar espinhos, a terra vai ser difícil. Por quê? Porque perderam a bênção do Senhor. Deus, ele permite que você viva a sua vida. Mas se você quiser viver a sua vida do seu jeito, você está fadado a se proteger sozinha. É isso que você quer para você? Tem um texto que Deus, ele diz assim, usando o profeta: quem me dera, se eu pudesse pegar Israel e proteger, como a galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. Consegue imaginar os pintinhos embaixo das asas da galinha sendo protegidos por ela? O quão é braba uma galinha quando ela está nessa situação? Assim Deus, ele quer te proteger e te guardar. Mas a Bíblia diz que Israel não queria. Israel não queria esse cuidado. E aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama mais do que esses me amam? Aleluia. Do original, esse amor, essa palavra amor, no original ela quer dizer agapau. Quer dizer amor sacrificial. Tu me ama, Pedro, a ponto de morrer por mim? Respondeu Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Oh, aleluia. Perdão, irmãos. Na primeira vez que Jesus pergunta para Pedro, ele pergunta assim: Pedro, tu me ama filéu? Tu me ama como amigo, a ponto de morrer como um amigo morre pelo amigo? Ou seja, ninguém morre pelo amigo. Filéu, amigo, amizade. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo filéu. Aleluia. Pedro, tu me ama agapau? Verdade. Pedro, tu me ama agapau? Pedro responde: Senhor, eu gosto de ti, filéu. Ou seja, Pedro, tu me ama a ponto de morrer por mim? Pedro responde: Senhor, eu te amo como amigo, filéu. Jesus pergunta de novo: Pedro, tornou a lhe perguntar: Simão, filho de João, tu me ama agapau a ponto de morrer por mim?
E ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu, como um amigo. Te amo como um amigo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu filéu, tu me ama como um amigo? Tu me ama como um amigo? Simão entristeceu-se porque era pela terceira vez que ele perguntava. E respondeu: Senhor, tu sabes de tudo. Senhor, tu sabes tudo. Que eu te amo, filéu. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pedro teve que reconhecer, agora diante de Cristo, o seu estado. Senhor, eu não dou conta de morrer por ti. Eu não dou mais conta. Eu achava que dava conta, mas eu não dou conta. E sabe o que é interessante? Todas as vezes que Pedro reconheceu que o seu amor era limitado, Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Lá no 18 diz: em verdade te digo que quando eras moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velhos, estenderá as mãos, e outro te vestirá e te levará para onde não queres. Sabe o que isso significa, irmãos? Que quando você é imaturo na fé, você é independente. Você quer se vestir, você quer escolher a roupa, você quer fazer do seu jeito. Mas quando você amadurece, você é conduzido, você é guiado. E agora Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, segue a minha voz, segue o meu comando. Eu quero te guiar, Pedro. Eu quero te vestir. Eu quero cuidar de você, Pedro. Jesus disse isso significando que tipo de morte havia de se glorificar a Deus. Então disse-me: segue-me. Pedro, Jesus disse para você hoje: segue-me. Segue-me. Pedro, voltando-se, viu o que seguia o discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se reclinava sobre o seu peito, e dissera: Senhor, quem é este? Quem é que há de te trair? Vendo Pedro aquela situação, Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, mas e aquele ali? E aquele que te ama? E aquele que reclinava o teu peito? O que vai acontecer com ele? Esse é um grande problema que nós temos. Nós somos chamados pelo Senhor. Jesus está batendo a porta, Jesus está te encontrando, e você está preocupado com o irmão do lado. Você está preocupado com o que está acontecendo ao seu derredor. E Jesus está falando contigo: segue-me. E assim acontece com Pedro. Pedro olha para Jesus e diz: tá bom, mas e com ele? E olha o que Jesus responde. Vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, e deste o que será? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que importa? Segue-me. O que te importa o que acontece com a vida e o ministério e o chamado do outrem? Vem tu e segue-me.
eu sei os pensamentos que tenho ao teu respeito. Você percebe que isso é um chamado individual? Deus não está te cobrando para ser igual à vida do pastor Edson, da pastora Shirley. Não. Igual a minha. Não. Deus tem um ministério próprio, um chamado próprio para você. Um relacionamento próprio para você. Deus prepara uma mesa e te alimenta e cuida de você. Deus cura você. É no teu quarto, na tua intimidade, que você se relaciona com Deus intimamente. Segue-me tu. Nessa manhã, eu vim aqui para dizer para você, parar de olhar para o vento. Provérbios fala que aquele que olha para o vento nunca planta e nunca colherá. Pare de olhar para o vento. Pare de olhar para o próximo. Pare de olhar para a circunstância. Segue-me tu. Ele te chama. Hoje. Nesse dia que se chama hoje. Ele diz, segue-me tu. Deus só dá água ao sedento. E essa mensagem é para ti. Não é para o outro. Hein? Não adianta você ficar pensando, fulano tinha que estar aqui. Não. É para ti. É para ti. Segue-me tu. Reconhece as tuas fraquezas, as tuas debilidades nessa manhã. Apresenta a tua vida para Deus e diga, Senhor, tu sabes que eu já tentei, eu já fiz, eu já realizei, mas eu estou cansado. Quantas vezes eu tentei, Senhor, mas eu estou cansada. Quantas vezes? E nessa manhã Ele diz para ti, vem, segue-me. Eu preparei uma mesa, trouxe pães para ti, trouxe peixes, vou cear contigo. Mas digo para ti, segue-me tu. Coloque-se de pé para a gente orar. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Só o Senhor sabe, Pai. Só o Senhor sabe, Pai, as minhas fraquezas. E louvado, Senhor, é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Porque a tua escritura diz, digam o fraco, eu sou forte. Quantas vezes, Senhor, nós estamos fracos? Quantas vezes, Senhor, nós estamos limitados? Mas Tu és a nossa força. Tu és a nossa força, Senhor. Tu és o nosso alimento. Nessa manhã, Senhor, nós queremos comer deste pão. Queremos comer desse peixe, Senhor. Queremos, Senhor, nessa manhã, Senhor, confessar, Senhor, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, Senhor. Queremos, Senhor, confessar o quanto nós, Senhor, tentamos, mas todo esforço é pouco, Senhor. Nós
nós estamos cansados, sobrecarregados. Mas nessa manhã nós ouvimos essa mensagem ao qual o Senhor vem ao nosso encontro. E dizer, Pai, tem um alimento para ti. Segue-me. 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 Nós vamos te seguir, Senhor. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e segue-me. Nós vamos te seguir, Senhor. Pai, isso, Pai, é uma mensagem, meu Deus, para aqueles que querem, Pai, ser de fato os teus discípulos. É uma mensagem, ó Deus, para aqueles, Pai, não te chamo mais de servo, mas de amigo. Nós queremos, ó Pai, esse nível de relacionamento, de amizade contigo, de sentar à mesa, de encontrar contigo, Senhor. Sabemos, ó Deus, que a morte de Pedro, Senhor, ela foi, meu Deus, uma morte, Pai, triunfante. Mas um preço, Senhor, imensurável Ele pagou. Agora, Senhor, Pedro, cheio do Teu Espírito, Senhor, cheio da Tua unção, pescou muitos homens, converteu muitos homens, porque agora ele não estava mais segundo os seus princípios, segundo a sua maneira. Nós renunciamos, Senhor, o nosso estilo, a nossa maneira, e dizemos, eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, Senhor, envia-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, a este lugar aonde Tu queres. Nós não estamos preocupados, Senhor, com o vizinho, com o pregador, com o pastor, com o apóstolo, com o bispo. Não, Senhor. Queremos apenas Te seguir. Queremos apenas Te seguir, Senhor. Obrigado, Jesus, pelas oportunidades. Obrigado, Senhor, pelos encontros que temos contigo, das nossas fraquezas, das nossas debilitações, Senhor. Quantas vezes nos pegamos confusos, perdidos e às vezes até desacreditados, Senhor. Quantas vezes dizemos, Pai, até quando? E o Senhor nessa manhã diz, segue-me, filho, segue-me. Nós vamos Te seguir, Senhor. Nós vamos Te seguir, Senhor. Como disse Pedro, para onde nós iremos? Para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde, Senhor, nós iremos? Oh, Rabanabassu e Karabanasoredecai. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Rabanai. Estamos aqui, Senhor. A seara é grande, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Se o Senhor vir buscar, Senhor, na terra, encontrarei fé. Sim, Senhor, estamos aqui. Somos os remanescentes.
Nessa manhã, Senhor, nós pulamos no barco desesperados ao Teu encontro. Confessamos, Senhor, as nossas debilidades. Quantas vezes Te negamos? Quantas vezes, Senhor, nós agimos de forma imprópria? Te negamos pela televisão, pelos problemas, talvez pelo cônjuge, pelos filhos, pelos sonhos. Eu não sei, Senhor, quantas vezes, mas nessa manhã, Senhor, obrigado por esse café, obrigado por esse banquete. Obrigado, Jesus, por vir ao nosso encontro. Obrigado, Jesus. Te seguiremos, Jesus. Te seguiremos, Jesus. Xarabadacassurierecai. Tu és a nossa força. Tu és a nossa força. Nos submetemos ao Teu pastoreio. Nos submetemos à Tua ajuda, Senhor. Aleluia, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Nós vamos apacentar as Tuas ovelhas. Nós vamos apacentar o Teu rebanho, Jesus. Nós vamos cuidar dos Teus pequeninos, Senhor. Nós vamos os Teus pequeninos, Senhor. Nós vamos cuidar, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos. Pastor Edson. Aleluia, Jesus.